Diante de uma semana, né, de tantas coisas acontecendo, diante de uma semana de sermos bombardeados de tantas reportagens, estampas nos jornais, acredito que hoje é propício a iniciarmos uma semana pregando o Evangelho. Você pode dizer para mim, mas de tudo que ocorreu nesta semana, você me fala, o povo está atacando a lenha nos evangélicos, e você vai me dizer que é propício para pregar o Evangelho? Eu acredito que é o momento mais propício para pregarmos o Evangelho. E o que aconteceu nessa semana? Esta semana, logo no domingo, no meio religioso, vocês talvez devem ter acompanhado, depois que saiu do culto, Padre Robson aparece nas mídias de televisão, aonde, sendo investigado por desvio de ofertas, desvio de verbas de fiéis da igreja. E aí nós chegamos no meio da semana e outra evangélica é acusada de homicídio, de ser a mandante do seu próprio marido. Mas não bastava isso, já não bastava isso, o povo arrebentando com os evangélicos na mídia, para eles fechar com chave de ouro, chega na sexta-feira, o nosso, que leva-se o nome de pastor, pastor Everaldo, pastor Everaldo é preso por corrupção e tantas outras coisas. E eu quero afirmar para você, agora, isso sempre aconteceu, é que, vamos dizer, como eu não acredito em coincidência, por Jesuscidência e por tantas outras coisas, aconteceu de ocorrer assim entre 5 dias, Mas eu quero afirmar que é propício esse momento para pregar o Evangelho. O Evangelho transformador, o Evangelho genuíno, é nesse momento aí mesmo que você deve apresentar Jesus Cristo. Jesus. Mas, o que nos chama atenção é que todos eles têm algo em comum. Alguém sabe o que é? Nem todos são evangélicos. Todos conhecem. São conhecedores. Todos sabem. Não conhecem a verdade. A verdade vos libertará. E eu estava pensando comigo, a Bíblia diz que é inevitável que venha o escândalo. Ele vai vir. Mas na mesma passagem Jesus diz, olha, mas daquele que vier, é bom que amarre uma pedra no pescoço e se lance. Imagine vocês. Tem gente que está preocupado com prisão. Tem gente que está preocupado com o que vai acontecer com a família. E Jesus fala, isso daí é balela. Porque o real resultado, se fosse vocês, era melhor amarrar uma pedra no pescoço e se atirar. Mas o que eles têm em comum é que eles conhecem. Todos eles são conhecedores do que é certo ou errado. Então existe algo em nós que nos move não apenas por o que conhecemos. Existe algo dentro de nós que nos move não por aquilo que sabemos. Por isso, nessa noite, nós vamos juntos meditar sobre uma pergunta bem óbvia, mas que todos nós deveríamos fazer constantemente. O que nos move? Apenas o conhecimento dessas pessoas não bastou. Algo moveu eles a fazerem algo. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite, o que está lhe movendo a algo?
O que nos move atrás de algo, a buscar algo? Nós temos falado no decorrer deste mês, e o Espírito Santo tem ministrado muitas coisas no meu coração. Eu falei ontem, naquela chamada que eu fiz de convite, o Espírito Santo tem reorganizando algumas coisas no meu coração através desta série. Muitos desejos, muitos projetos que eu imaginava que fazia parte de Deus, e Deus me mostrou, eu não estou nisso, sabe? Estava conversando com o Ademir, falei, eu não vejo a hora de fechar o olho e acordar dia 1 de janeiro, porque pensa num ano terrível. Iniciei o ano pensando em muitas coisas, fizemos a série Prioridades, e priorizamos algumas coisas, principalmente o relacionamento, mas priorizando alguns projetos, e veio o acidente. Fiquei 3 meses numa cadeira de roda, tendo que a minha esposa dar banho em mim. Já pensou num negócio desse? E aí, estamos lá, fizemos 5 cirurgias, se recuperando. Em abril, eu tinha uma viagem marcada, um convite, para estar em algumas igrejas lá nos Estados Unidos, e passagem paga. Não vejo a hora de chegar abril, eu vou pregar, olha que coisa maravilhosa, pregar. É Deus isso daí. E aí vem um acidente e fala, você não vai nada, camarada. Você vai ficar na cadeira de roda com a perna esticada e não sei quantos quilos de ferro na perna. E aí recuperando dessas coisas, infecção e cirurgia. Agora está melhorando e vem corona. Meu Deus do céu. Mas todas essas coisas Deus nos fez mais que vencedores. Mas o que eu quero lhe dizer é, tinha planos, tinha projetos. Mas Deus mostrou para mim que às vezes muitos projetos podem ser nossos. E não de Deus. Muitos projetos não é porque você coloca Deus, envolve Deus naquele projeto, e Deus fala, esse camarada está colocando eu num projeto que não é meu. Porque se fosse meu, eu faria. Eu não iria interromper. Então Deus nesse mês tem reorganizado algumas coisas dentro de mim. Primeira coisa, cuidado com o que nós queremos, buscando o sentido da vida e o que realmente queremos. Eu acredito, assim como foi edificante para mim, foi edificante para vocês que acompanharam, que o Espírito Santo ministrou muito em meu coração. E depois de o que realmente queremos, eu quero iniciar falando sobre o que nos move. O que nos move, porque projetos, sonhos, mas sempre existe algo por detrás disso, que nos move a ir atrás destas coisas. E o texto que nós iremos meditar nesta noite, está em João, capítulo 1, versículo 35 ao 43, acredito. Vamos se colocar de pé, reverência à palavra de Deus. Diz-nos assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava ali novamente. Deixa eu esperar um pouquinho que eu estou escutando folhas. Ainda bem, viu, irmão? Continue assim, não é porque coloca no slide, Continua trazendo a sua Bíblia. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Em outras traduções vai dizer: o que buscais? Em outras vai dizer: o que desejais?
o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre. Onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado, e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera, e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que significa Pedro. Amém. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, texto bem conhecido dos nossos irmãos, né? Após 400 anos de silêncio profético que houve, sem nenhum profeta se levantar, João Batista começa a pregar nas margens do rio Jordão. A pregação de João Batista chama a atenção de muitos. Só que essa mesma pregação perturbou o Sinédrio, e o Sinédrio então manda sacerdotes e levitas para ver quem era aquele que estava pregando à margem do rio Jordão. E uma comitiva vai para investigar, para ver quem era esse homem. E João, versículos antes, diz que não era o Cristo. Ele não era o Cristo. No dia seguinte, João está pregando novamente, batizando. Quando ele vê Jesus se aproximando dele, então João dá um brado e apresenta, é esse, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Versículo 29. É este que eu estou pregando. Aí, certo dia, João está ali novamente, e com ele está 2 dos seus discípulos. Note bem, que a Bíblia diz que estava 2 de seus discípulos. Então, novamente, João diz aos seus discípulos que estava com ele, vejam, é o Cordeiro de Deus. Versículo 36. E isso, há uma grande verdade por detrás desta fala de João. Note que a primeira vez que João Batista está ali no rio Jordão, onde ele diz, a primeira vez ele diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas mesmo assim, os discípulos de João continuaram com ele ali. Não foram seguir naquele momento o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, novamente, João ali, agora no outro dia, aqui diz no capítulo 1, João vê o Messias e diz, eis aí o Cordeiro de Deus. E é a partir daí que esses 2 discípulos começam a seguir Jesus, e é a partir daí que André reconhece Jesus como o Messias. E João não se enche de ciúmes quando os seus discípulos deixam e vão agora seguir Jesus. Na verdade, João dá um empurrão novamente. É ele. Ele é o Messias, ele é o prometido, ele é o enviado, ele é o ungido do Senhor. Ele é o Cordeiro. Que eu quero abrir apenas um parênteses antes, para lhe dizer que nós, meus irmãos, Igreja de Jesus Cristo, aliás, eu quero agradecer já ao Paulinho, que tem nos ajudado tanto nas transmissões, e não é da nossa denominação, entendeu? Ele, desde o início na transmissão, tem nos ajudado. Semana passada não consegui conectar a câmera, e ele falou, vou aí hoje ensinar, explicar, e está aqui. O que eu quero lhe dizer é que nós não somos chamados para fazer discípulos da nossa denominação. Nós não fomos chamados para fazer discípulos nossos. Nós fomos chamados para sermos e fazermos discípulos de Jesus Cristo. É para isso que nós fomos chamados. E João não se enche de ciúmes quando seus discípulos deixam ele. E vai agora seguir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas as pessoas gostam de nutrir esse desejo egocêntrico de sermos nós mesmos a primazia.
de tudo estar em nossa volta, ao redor do nosso umbigo, né, como se diz. As pessoas querem primazia. E quando nós queremos primazia, nós nos tornamos semideuses, querendo que as pessoas nos sirvam. E Jesus aqui dá um aprendizado, João dá um aprendizado para nós, que os discípulos não são nossos, são de Jesus. E é por isso que nós levamos o nome de cristãos, pequenos Cristo. Nós somos de Jesus. Não pertencemos a uma denominação. Nós pertencemos a um corpo místico, a cabeça desse corpo é Jesus Cristo. E Ele mesmo nos colocou. A Bíblia diz que nós fomos batizados no mesmo Espírito. Em um só Espírito. O batismo significa enxertar. Nós fomos enxertados pelo Espírito. Nessa videira verdadeira. Ele nos colocou. E João nos dá uma lição. Mas é a partir daqui, quando Jesus vê aqueles discípulos, que eu quero meditar com os irmãos, algo que Deus ministrou no decorrer dessa semana, e no decorrer desse mês, no meu coração, e acredito também que irá ministrar no coração de vocês, algumas verdades, a partir quando esses discípulos começam a seguir Jesus, a irem atrás de Jesus. Por isso que eu coloquei esse nome, o que nos move. E a primeira coisa que eu quero falar com os irmãos, nós somos movidos pelo amor. Pelo amor. E às vezes nós somos muito enganados o que é o amor e confundimos com um sentimento. As nossas emoções, elas nos movem, aquilo que nós dedicamos. Bom, vocês já devem ter ouvido, alguém já deve ter ouvido, é René Descartes, filósofo francês, que trabalhava a ideia, a sua frase mais conhecida dentro da ideia é: somos seres pensantes, penso, logo existo. É dessa ideia que deu início ao positivismo de ordem e progresso, que a França adotou e depois vários países, inclusive o Brasil. Foi da ideia de René Descartes: penso, logo existo, porque somos seres pensantes. Mas não vamos entrar no mérito aqui dessa ideia que alguns países compraram agora, mas é daí que é adotado o modelo racionalista, intelectualista. Você é o que você pensa. Você é o que você pensa. Só que logo após, vem um filósofo cristão defendendo, o cristianismo, refutando a ideia de René Descartes, que você é o que você pensa, e ele diz: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O que ele estava dizendo é que não é a razão que nos faz existir e nos mover, mas é o nosso coração, é o convívio do nosso coração aonde estamos, que sente, que chora, que dói, que tem dor e que ama. Nós somos dirigidos pelo nosso amor, pelo nosso coração. Se nós somos aquilo que pensamos, então, se nós preenchermos o nosso órgão pensante, isso alguma coisa nos mudará, será? Se nós enchermos a nossa mente de versículos bíblicos, será que isso mudará o nosso caráter? Eu sei que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Errais por não conheceis. Mas existe algo também que nos impulsiona de verdade a querer ter esse conhecimento, não só de letras, mas de relacionamento com Cristo Jesus. Deixa-me ilustrar isso para vocês. Você já passou pela experiência alguma vez de vir no domingo, escutar uma mensagem, e aquela mensagem veio cheia de informações,
cheia de esclarecimento, e você vai embora, acorda na segunda-feira, convicto e decidido a ser diferente. E chega na terça-noite, você já fracassou. Será que você não está pensando nisso, nesse modo de vida tão profundo como deveria pensar? Você passou todos os dias pensando. Mas se o fato for só pensar, não basta. E se você não for somente algo pensante, mas o que te move for o amor. O que nos move atrás das coisas, atrás de algo, se só ocupar a mente não é, então esse algo deve ser amor. Nós somos movidos pelo amor. E o texto lido diz: ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Jesus pergunta: o que você quer? O que você deseja? O que você busca em mim? A primeira pergunta e última pergunta do Evangelho de João está relacionada ao que nós amamos. Quem lembra de qual foi a última pergunta? No Evangelho de João, capítulo 21. Pedro, tu... Vamos lá, irmãos. Pedro, tu me amas? E aí esses discípulos que iniciam agora essa caminhada de discipulado, Jesus pergunta: o que vocês querem? Essa é a questão implícita que Jesus faz a cada um de nós, no início, no meio e no fim da nossa caminhada. Porque o que nós queremos é o que nós amamos. O que nós queremos é o que nós amamos. A forma que nós gastamos a nossa energia, a nossa força, nós gastamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, é isso que nós amamos. Jesus não se encontra com André, com Mateus, com João, com Pedro, e ele não pergunta o que você sabe. Ele não pergunta em que você crê, mas ele pergunta o que vocês desejam, o que vocês querem. A pergunta é incisiva e penetrante: o que você quer? O nosso querer vai revelar o que há em nosso coração, meus irmãos. Quando ele faz aquela pergunta para Jesus e eles respondem: aonde o Senhor está hospedado? Venham e vê. E eles vão. Isso mostra o motivo, o que eles queriam. Eles iam atrás do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso querer vai mostrar o que verdadeiramente nos move, quais são as nossas intenções. Mateus 6, 21 nos diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde você dedicar tempo, esforço, energia, dinheiro, aí está o seu coração. Onde está o seu tesouro, logo descobrimos aonde está o coração. E nós cantamos aqui hoje: precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Quando nós reconhecemos que Jesus é precioso para nós, Jesus se torna o nosso tesouro. E assim o nosso coração está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós somos movidos pelo que amamos.
pelo que desejamos. E a ordem de Jesus para seguirmos é um chamado para alinhar nossos amores e desejos ao dele. É deixarmos agora os nossos desejos, as nossas vontades. E quando Jesus nos chama para ir com Ele, caminhar com Ele, iniciarmos esta caminhada de discipulado, é para nós abrirmos mão agora dos nossos desejos e alinharmos com os desejos dEle. Pegue a tua cruz e siga-me. E siga-me. É querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja que façamos, ansiar pelos anseios de Deus. É almejar o mundo onde Deus é tudo e em todas as coisas. Esta é a proposta de Jesus para nós. O que você quer? O que nós temos que querer é abrir mão de nossos projetos e desejos, que muitas vezes são enganosos, mas agora iniciar uma caminhada no discipulado e alinhar esses desejos com o que Deus quer, com o que Deus deseja, e fazer que o mundo seja tudo Deus e em todas as coisas. Esta é a vontade de Deus para nós. Ele não se contenta em apenas colocar ideias em nossa mente. Ele busca nada menos que nossos desejos, amores e anseios. Os três que nós usamos nesse início, têm coisas em sua mente. Conhece algumas coisas. Porém nós vimos aonde estão o desejo. O que querem? Eu quero cada vez mais dinheiro. Eu quero cada vez mais poder. Eu quero cada vez mais fama. O que vocês querem? Porque quando você disser o que você quer, Jesus vai nos mostrar o que nós realmente amamos. E a segunda coisa que o texto nos mostra é que André, irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão. Seu irmão, ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. Encontrando-se com o que todos buscam. Muitos foram até João para ver quem era. E João disse: eu não sou o Cristo. No outro dia, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No outro dia, eis aí o Cordeiro de Deus. Todos estão em busca de algo. Nós dissemos aqui várias e várias vezes que nós estamos em busca de algo. E esse algo é o que move as pessoas. Somos movidos por algo. Não há nada de errado nisso. Você buscar uma boa profissão, estudar, adquirir sua casa, não tem nada de errado nisso. O problema está quando nós buscamos algo, achando que nesse algo nós encontraremos satisfação para nós. Esse é o problema. A pergunta não é o que você ama, porque você ama alguma coisa. Nós amamos alguma coisa. Nós amamos algo. Isso é inevitável. Você ama. A pergunta é: o que você ama acima de todas essas coisas? Esta é a pergunta. O que você ama, o que você busca, porque o que você ama você busca. O que é essas coisas que você tanto busca? Esse algo não pode estar acima de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pode. E as pessoas se dedicam, buscam essas coisas, até legítimas, achando que vão encontrar satisfação. E não vão. Não vão.
Porque a satisfação se chama Jesus Cristo, é uma pessoa. Somente Ele pode satisfazer os desejos de todos os homens. Não há outro jeito, não há bem material, não há drogas, não há nada que pode satisfazer, a não ser a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele. Somente Ele pode satisfazer. André, irmão de Pedro, foi seguir, deixou João. Quando ele encontra Pedro, ele diz: achamos o Messias, o Cristo, o prometido. E é interessante porque João havia dito antes que ele era o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. João havia dito que ele era o Cordeiro de Deus. Mas é a partir daqui, ele começa a seguir, a partir daqui que André reconhece ele como o Messias. Aquele que todos aguardavam, aquele que todos estavam esperando. Ele vai a Pedro e diz: encontrei, achei. Nós sabemos que é Cristo quem nos encontra, porque o perdido somos nós. Nós sabemos disso. Mas quando há esse encontro de Jesus com André, André diz: achei aquilo que todos buscam. Precioso para mim é Jesus. Achei a preciosidade. Achei Jesus, o Messias, o Cristo, o enviado, o ungido do Senhor. O que eu quero dizer é que somos movidos pelo que amamos. E quando André encontrou Jesus, e Jesus o encontrou, a busca de André acabou. E o que ele fez foi apenas devotar o seu coração. Ele entrega. Nós falamos aqui várias vezes nos louvores: eu me rendo aos teus pés, eu quero servir-te a ti. E é a partir daqui que André devota o teu coração, nesse encontro real com o Messias. A busca de André acabou, devotou o teu coração a Jesus e o seguiu. Porque quem se encontra com Jesus, encontra tudo o que ele precisa. Quem se encontra com Jesus é paz. Ele é o príncipe da paz. É alegria? Ele é a alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. É esperança. Paulo diz a Timóteo: Jesus Cristo, a esperança. Tudo o que precisa está em Jesus. Tudo que os homens buscam está em Jesus. E as pessoas estão vasculhando, cavando, procurando algo para se satisfazer. Mas tudo que o ser humano precisa está na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos é o Pai da misericórdia, é a fiel testemunha, o amém, aquele que abre a porta e ninguém fecha, aquele que tem a chave de Davi, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Pai da eternidade, príncipe da paz, fiel, justo companheiro, amigo fiel e verdadeiro, a manifestação do amor, o perdoador do pecado, o autor e consumador da nossa fé. Tudo que o homem precisa está em Jesus. Em Jesus. Eu preciso lhe dizer hoje que tudo que você busca realmente, de verdade, você só não sabe, mas é Jesus. Tudo que você precisa para o teu coração, e você está procurando em outros lugares, porque você ainda não sabe, mas é Jesus. É Jesus. Não há outro lugar, não há outra coisa, não há outra pessoa que possa resolver esse problema. Somente Jesus. Somente Jesus.
E a terceira verdade é: devemos compartilhar Cristo a outras pessoas. A Bíblia nos diz: e o levou Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Nós encontramos a plena satisfação. Jesus nos encontrou, Jesus nos atraiu, e agora nós sabemos que Cristo é a verdadeira satisfação que todo homem busca, que Cristo é a verdadeira realização que todo homem quer. Jesus perguntou para nós: o que vocês querem? E nós iniciamos nesta caminhada devotando amor a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E é impossível então nós retermos este amor somente para nós. É impossível experimentar, beber desta água e querermos somente para nós. André é o tipo de homem que não tem problema de estar nos bastidores. Ele não exerceu grande influência de ministério igual Pedro, seu irmão. Mas André é o homem que primeiro encontrou a satisfação verdadeira e levou essa satisfação a Cristo, levou pessoas a Cristo. Levou seu irmão, não teve um ministério igual Pedro, mas foi ele que levou Cristo a Pedro. É impossível experimentar e ficar somente para si. Mais tarde, André levou o menino com 5 pães e 2 peixinhos a Cristo. Depois André levou os gregos a Cristo. Nós somos chamados para sermos e fazermos discípulos. Nós encontramos Cristo. Cristo nos encontrou nesta trajetória desta caminhada. Agora Cristo deixa um mandamento, uma ordem para nós. Nós não devemos reter somente para nós. Nós experimentamos do que é realmente satisfação. Nós agora bebemos dessa água que jorra sem parar. Nós agora somos templo do Espírito Santo e Ele habita em nós. Porém, não podemos ficar só em nós. Ide, ensinai e fazei discípulos. Discípulos. E nós estamos aqui, em 4 paredes, com a arapuca armada, esperando um entrar. E aí eu fazia assim, né? Amarrava a linha no bambuzinho, e a hora que um entrava, puxava, e a arapuca pegava. Deus não nos chamou aqui somente para fazer culto. Deus nos chamou para irmos, igreja, tirado para fora, e agora apresentarmos essa satisfação verdadeira, que é Cristo Jesus. Você tem uma ordem que qualquer missionário, qualquer pastor, seja lá o que for, a ordem é para todos: ide fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. E não esperarmos entrar, para nós puxarmos aqui o bambuzinho e a arapuca pegar o cara. É nós irmos lá fora e pregarmos as boas novas de salvação, que satisfação não encontrará em lugar nenhum, mas encontrará em Cristo. E as pessoas estão sedentas disso daí. Estão sedentas de saber qual é o sentido da vida. Estão sedentas de saber o que realmente importa. Estão sedentas de saber aonde está a satisfação. O que nos move é Cristo. Tudo em Cristo e Cristo em tudo. Somente Cristo. Nós somos chamados para sermos e fazermos discípulo. Se o amor nos move e amamos Cristo,
devemos viver para Ele e para a causa dEle. Torno a dizer, aonde você gasta a sua força, a sua energia, seu tempo, o seu dinheiro, você ama isso. Não é? É impossível você falar que não. Você ama algo, eu amo algo, mas a pergunta é, o que nós realmente amamos acima de todas essas coisas? E Paulo nos dá uma lição, em Atos 20, 22 ao 24. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Dá uma olhada, o que ele vai falar depois. Será que eu e você ia, irmão? Olha, eu não sei o que tem de bom, mas eu tenho certeza de alguma coisa vai ter lá. Se não, que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Você foi chamado para isso. Porém, se nós não amarmos isso, não nos devotarmos o nosso coração a Cristo e a causa de Cristo, nós nunca vamos entender o que é isso. Nunca. Nunca. Então, se o amor nos move e amamos Cristo, devemos viver para Ele e pela causa dEle. Nós temos que compartilhar esse amor para que mais pessoas se movam na pessoa de Cristo. E eu concluo, meus irmãos, com a frase de Agostinho: meu peso é amor para onde sou levado, é meu amor que me leva. René Descartes disse que nós somos o que pensamos. E isso é colocar como uma cabeça enorme em cima de um palito de fósforo. Nós não somos o que pensamos, mas somos o que amamos. Porque esse amor é que nos move a algo. É o amor que move eu e você. Para refletir e praticar, o que tem lhe movido? No que você tem investido sua força, seus recursos, seu dinheiro? O amor nos move. O que tem movido seu coração? O que tem movido, dirigido o relógio, o tempo que você tem dedicado? No que você tem dedicado? O que tem movido o teu coração? O que tem roubado a energia, a força da sua dedicação a Cristo, da sua dedicação a esse discipulado que Cristo nos chamou? O que tem movido você? No que você tem buscado satisfação? Você não vai encontrar satisfação em outro lugar, em outra coisa, em outra pessoa. No decorrer desse mês nós vimos que somente Cristo é a satisfação para todos os homens. Na onde você tem dedicado tanto e achando que com isso vai tapar o buraco do teu coração? Aonde você tem buscado isso? Isso nunca vai lhe trazer satisfação. Satisfação plena há somente na pessoa de Cristo, que perdoa os nossos pecados. E é isso que o homem precisa.
é ser perdoado, remissão dos seus pecados, justificado e santificado pela palavra do Senhor. É isso que o homem precisa. É isso. Aí você irá encontrar satisfação para você e para a tua alma. É somente em Cristo. No que você tem buscado satisfação? Você tem buscado satisfação no seu cônjuge? Você tem buscado satisfação nos bens? No seu carro? Na sua profissão? Coisas legítimas, é verdade. Mas não busque satisfação aí. A sua alma tem sede, e essa sede é de Deus, não é de coisas, é de Deus, é de Deus. Você já conheceu a pessoa de Cristo? Você tem compartilhado o amor de Cristo que nos move com outras pessoas? Todos os dias você é colocado em um determinado lugar por Deus. Não ache você que você está trabalhando naquela empresa, porque você vai por conta própria, você levanta da cama, lava o rosto, toma banho, escova os dentes, toma café e vai para a empresa e você acha que é normal isso. É Deus te colocando naquele lugar. É Deus te colocando naquela gabinete ali de telemarketing, compartilhando com outra pessoa aqui do lado. Deus colocou uma pessoa específica do teu lado ali. Não é mero acaso. Não é mero acaso. Deus colocou você no seu determinado endereço, para que você compartilhe com seus vizinhos o amor de Cristo. Você conheceu esse amor. A pergunta é, você tem compartilhado esse amor? Deus te deu uma empresa. Deus te deu um comércio. Deus te deu um salão de beleza, manicure, uma loja. E entra pessoas todos os dias. Deus te deu para um propósito, para compartilhar o amor de Deus a outras pessoas. Você tem compartilhado o amor de Deus? É impossível conhecer Cristo e não compartilhar. É impossível. Se nós estamos retendo somente para nós, meus irmãos, eu não estou falando para você trazer para Ebenezer. Eu estou falando de você pregar Cristo. Pregue a Cristo. E o poder do Evangelho transformará essa pessoa. Pregue Jesus Cristo de Nazaré. Você experimentou desse amor, você se move nesse amor. Esse amor te impulsiona, esse amor te move. Mas esse amor tem que mover mais pessoas, tem que envolver mais pessoas nesta causa. Pregue Cristo. Você foi colocado num lugar específico para que você pregue as boas novas de salvação. Eu gostaria de encerrar esta série de mensagens nessa noite desafiando você nessa oração, porque eu fui desafiado. Quando eu estava meditando, orando pela manhã, o Espírito Santo me desafiou, e eu queria envolver você nesse desafio, de orar que se existe algo impedindo-me de ter uma experiência da vida de Deus que Ele tem para nós, do sentido da vida que Deus tem para nós, eu quero desafiar a você a falar para Deus: Deus, se há algo que impede que eu experimente essa vida verdadeira, essa vida real, então dá-me, Senhor, disposição para entregar esse algo a Ti. Eu quero orar com você nessa noite. Quero pedir para você se colocar de pé nesse momento. E nós olhamos no decorrer deste mês
que algo pode estar em nosso coração que são coisas nossas. E o nosso coração é enganoso. Nós meditamos que o verdadeiro sentido da vida é colocar Deus em primeiro lugar. Que o sábio de Eclesiastes, quando ele encerra o livro, ele diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para todos os homens. Temer a Deus e obedecer esta palavra é o essencial para todos nós. E nós vimos que em nós habita o pecado. E nós temos essa luta travada aqui. O que eu quero fazer eu não faço, mas eu faço o que odeio. Mas graças a Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E hoje encerramos dizendo: o que nos move é o amor, é um coração devoto. E eu quero te desafiar então, se há algo no teu coração que você tem devotado, não a Deus, eu quero lhe desafiar a pedir para Deus: Deus, eu quero entregar a Ti esse algo, porque hoje eu sei que satisfação está em Ti. Eu quero orar por você aí no seu lugar. Se você quiser vir até a frente, nós também estaremos orando. Vamos orar. Vamos entregar aquilo que só Deus sabe, sabe? Tem coisas que só Deus sabe. A sua esposa não sabe, o seu esposo não sabe, os seus filhos não sabem. Só você e Deus. E você tem uma guerra travada com isso. Com isso. Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço não só por esse dia, mas te agradeço por esse mês. Porque o Senhor falou fortemente ao meu coração, Pai.